Páscoa para hoje. Algumas igrejas cristãs parecem pensar que os seguidores de Yeshua não têm razão para fazer um seder de Páscoa, conforme instruído na Torá, porque, à luz da nova aliança, tudo o que é necessário agora é lembrar a crucificação de Jesus por nossos pecados e celebrar sua ressurreição participando dos sacramentos. Esse ponto de vista pressupõe que, apesar das instruções da Torá, o serviço anual da Páscoa, ou seder, não é destinado aos cristãos, uma vez que se concentra no êxodo do Egito e no povo hebreu. E a mensagem do Evangelho é universal, para cada língua e tribo. Além disso, os cristãos não estão mais sob a lei e, portanto, não são obrigados a guardar as várias ordenanças do Antigo Testamento, especialmente no que diz respeito às suas leis cerimoniais. No entanto, há algumas dificuldades quando desconsideramos as instruções da Torá para observar a Páscoa, principalmente porque o próprio Yeshua identificou todo o seu ministério como o Cordeiro de Deus que nos redime da maldição da lei, e usou a mensagem da Páscoa para ensinar essa verdade aos seus seguidores. Tenha em mente que a ideia da Páscoa não foi promulgada no Sinai como parte da Aliança do Sinai, mas antecede a promulgação da lei. Em outras palavras, os fiéis de Israel obedeceram à instrução de Deus de se refugiar sob o sangue do cordeiro sacrificado para escapar da praga da morte lançada sobre o Egito. Mas isso foi feito antes de Moisés subir ao Sinai para receber e ratificar a aliança da lei. De fato, o tema e a mensagem da Páscoa são atemporais para a compreensão da Bíblia. A mensagem foi entregue no jardim, em Éden, quando Deus sacrificou um cordeiro para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Foi prefigurado no cordeiro que foi sacrificado por Abraão no lugar de Isaque durante a Aqueida. Foi retratado no sangue do cordeiro sacrificado no Egito, cujo sangue foi borrifado nos batentes das portas. Era comemorado todos os dias e noites no tabernáculo, e mais tarde no templo, como corban contínuo, cuja oferta era central para os serviços sacrificiais de Israel. Foi predito pelos profetas hebreus, e foi plenamente manifestado na encarnação, missão e sacrifício do próprio Filho amado de Deus, o herdeiro prometido que viria, que se permitiu ser morto por nossos pecados e que foi amarrado no altar da cruz para derramar seu sangue por nossa redenção. Este foi o significado central do Êxodo Maior que Yeshua discutiu com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração antes de sua crucificação. Yeshua, como nosso Cordeiro sacrificial, é o coração da própria mensagem do Evangelho. É o fio escarlate que ele mostrou aos seus seguidores. É a metáfora que Deus escolheu para nos fazer conhecer seu amor sacrificial. A mensagem de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, se estenderá para sempre e até a eternidade, quando o Cordeiro de Deus for plenamente glorificado e entronizado, como está escrito. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O Senhor não desperdiçou seu tempo revelando a Torá a Israel, nem falou com ambos os lados de sua boca quando os instruiu a guardar a Páscoa todos os anos. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis
serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. Guarda o mês de Abibe, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito, de noite. Deus ordenou a celebração de determinadas festas como um estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Essas festas tinham como objetivo gravar na memória do povo lições sobre a fidelidade, a santidade e as promessas de Deus. Lembre-se, Jesus era a voz de Deus falando a Israel no Sinai. Jesus foi o mestre de Moisés em relação às 7 festas da Torá. Ele disse: não suponhas que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não os vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nem um jota ou um tio de modo nenhum passará para longe da lei, até que toda e qualquer letra seja cumprida. Todo e qualquer homem, pois que viole um só destes mandamentos, o menor deles, e assim ensine aos homens, será ele chamado de o menor no reinar dos céus. Todo e qualquer homem, porém, que os ponha em prática e ensine, será este chamado de grande no reinar dos céus. O céu e a terra ainda não passaram e, portanto, a Torá tem sua voz e lugar na vida de um seguidor de Yeshua. Fé não significa que somos devotos da lei de Deus, mesmo que o veredito da lei revele nosso pecado. Como disse o apóstolo Paulo, lei, pois, estamos nós anulando por intermédio da fé? Nunca seja assim, mas a lei estamos estabelecendo. Somos justificados pela confiança na justiça de Deus, mas isso não significa que desconsideramos a lei de Deus para que a graça abunde. Então você vê que a questão de se os cristãos devem se envolver seriamente na Páscoa depende de como eles leem as Escrituras e, em particular, de como eles estimam as palavras da Torá. Se eles tendem a ler a Bíblia fora do contexto, concentrando-se no Novo Testamento, na Brit Chadashá, sem dedicar tempo para considerar cuidadosamente o contexto dado nas Escrituras hebraicas, eles podem subestimar o significado do ceder da Páscoa e pensarão nele em termos teologicamente abstratos, como uma analogia ou metáfora prevendo o que Yeshua fez e que agora é melhor lembrado durante os rituais de comunhão, em vez de como um convite para participar da recontagem anual da grande história da redenção que é a herança do povo de Deus. Mas o próprio Yeshua observou a Páscoa com seus discípulos, e de fato sua última Páscoa, antes de sua crucificação, representou seu coração mais íntimo para nós. Perdemos muito se minimizarmos o significado da Páscoa, ou a considerarmos como algo incidental em nossas vidas, como crentes no grande Cordeiro de Deus. Vamos celebrar a festa com alegria.